Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quinta, 20 de julho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Olhando para o cenário externo, tem duas grandes histórias comandando os mercados esses dias. As divulgações dos balanços das empresas lá nos Estados Unidos e também o recrudescimento da guerra na Ucrânia. Ontem as bolsas de Nova York fecharam ali em volta do zero, com os investidores se preparando para os resultados da Tesla e da Netflix, que abriram aí a temporada de ganhos para as gigantes de tecnologia. As duas estão entre as empresas de peso que puxaram o S&P 500 quase 20% aí no acumulado do ano. A Tesla caiu na sessão regular ontem, mas acabou subindo mais de 1% no pós-expediente depois que saíram os números dela. De interessante sobre isso, eles disseram que as margens foram exprimidas no segundo TRI pelos descontos que eles estavam dando nos carros no esforço aí para aumentar suas vendas. Preço de carro já foi uma preocupação na inflação durante a pandemia, mas deixou de ser agora. Já a Netflix foi o contrário, ela estava subindo até o fechamento, mas acabou cedendo 3% no after. Ela teve as receitas dela abaixo do esperado e também uma previsão de vendas fracas aí para esse trimestre, o terceiro TRI agora. E para terminar, a Apple também teve um dia positivo ontem, depois que saiu uma notícia dizendo que eles estão desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial para bater aí de frente com o ChatGPT. Realmente, o rally das bolsas americanas esse ano é pautado, grosso modo, por esse hype em torno da inteligência artificial, só que também pelas expectativas de que os juros estão chegando finalmente no seu pico. Mas atualizando então os números no agregado dessa temporada de resultados, o Nasdaq está com surpresa positiva de 9% na última linha ali, nos lucros, e o S&P 500 está positivo em mais de 8% até agora. Agora, do lado positivo, a gente segue vendo alguns mercados respondendo aos últimos acontecimentos aí negativos na região do Mar Negro e com essa escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O fato dos russos terem atacado os portos ucranianos esses dias, logo na sequência deles terem saído do acordo sobre o corredor de exportação, já muda aí o patamar dos efeitos negativos desse evento. Porque mesmo que eles retomassem, vamos dizer, o combinado do corredor, a infraestrutura já está comprometida. Segundo informações aí do Ministério da Agricultura da Ucrânia, os ataques causaram danos graves em silos e infraestrutura de exportação, além de terem destruído 60 mil toneladas de grãos armazenados. Só para dar uma dimensão para vocês, do lado da Ucrânia está em jogo 2 milhões de toneladas de milho por mês, mais ou menos, e 1 milhão de trigo, fora aí também cevada e girassol, que eles são importantes. E as colheitas ucranianas estão começando, só que agora tende a ficar represada no país, certo? E aí também o trigo, que eles são bem importantes, como eu falei, disparou 8% ontem e o milho também andou mais 3%. Atualmente, a Ucrânia é o terceiro maior exportador global de milho e respondeu por 6% mais ou menos de todo o comércio global do grão na safra 22-23. E aí nesse mundo o que a gente viu foi a nossa moeda gostando de novo e fechando abaixo de 4,80 contra o dólar. Lembrando que o Brasil é grande exportador de grãos e foi ali entre março e abril do ano passado justamente que o câmbio chegou a bater 4,60 depois que a Rússia começou a sua invasão por lá. Mais uma vez também a nossa curva de juros andou para o outro lado e acabou subindo ontem. Até tem um pouco da lógica de que essa piora da guerra também pode piorar o comportamento dos preços dos alimentos e da inflação, mas eu acho que teve um outro ponto aqui nessa piora. Disse a colunista Mônica Bergamo, da Folha, que haveria uma tentativa de condicionar entrevistas de diretores do BC à aprovação prévia do presidente da instituição e que isso teria voltado à pauta depois que o governo justamente indicou o Gabriel Galípolo para a diretoria. A lógica da jornalista seria de que as entrevistas do novo diretor poderiam expor uma eventual racha de opiniões e que isso estaria incomodando o Roberto Campos Neto. O BC soltou logo depois um esclarecimento dizendo aí, abre aspas, que não existe e jamais existirá censura ou cerceamento de qualquer espécie à livre manifestação dos dirigentes do BC. Pelo contrário, fecha aspas. Mas fica aí mais um capítulo de pressão sobre o Copom. De forma geral, então, os últimos dias, dando um resumão de Brasil, a gente tem visto aqui então um real que voltou a melhorar, de volta ali para os níveis que a gente viu lá em junho, com uma bolsa nossa que não saiu do mesmo lugar e também uma curva de juros que está relativamente bem comportada nos curtos, só que piorando um pouco mais nos mais longos, os vencimentos mais longos. Ou seja, em julho o Brasil deu uma pausa na lua de mel que ele estava vivendo
e não tem surfado a boa onda que está vindo lá de fora ainda. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.